Já estamos no último bloco do programa Eclésia de hoje. O tempo está voando, claro, porque o assunto está interessante. Estamos falando sobre a Opus Dei. Conhecendo um pouco mais sobre a Opus Dei, o que é essa obra de Deus. Aliás, tem uma pegadinha aí do latim para o português, né, padre? Porque a gente se refere à obra, porque a palavra obra, né, para a gente em língua portuguesa, a gente vai dizer a obra, Sim. mas em latim nós temos um problema. O Opus Dei. O Opus Dei. A gente vai na carona da obra de Deus, né? E fala a Opus Dei, mas o mais próprio é o Opus Dei. Legal. Então, falando bastante sobre o Opus Dei aqui no programa de hoje, conhecendo um pouco mais sobre a figura de São José Maria Escrivá, né, o santo fundador dessa obra, e o padre Augusto Dantas, que é de Ribeirão Preto. Aliás, a gente teve algumas mensagens aqui de Ribeirão Preto. O senhor mora em Ribeirão Preto, né? Moro em Ribeirão Preto. Faz 2 anos. O senhor, então, é membro da Opus Dei. Há quanto tempo o senhor é padre? Padre, poucos anos. 4 anos de padre só. Porque fazia muitos anos como leigo da obra, né? Os sacerdotes encardinados na prelazia, eles vêm dos membros numerários da obra. Então, quem são os membros numerários da obra? Já explica pra gente, o que é essa história de numerário? Então, a obra, ela é como os primeiros cristãos, digamos assim. Nos primeiros cristãos havia homens e mulheres, solteiros e casados, e sacerdotes e leigos. Os solteiros, digamos assim, são solteiros por quê? Porque abraçam o celibato apostólico. Isso é um fenômeno que houve desde o início da igreja, que desconcerta bastante, né? Que uma pessoa renuncie a casar, renuncie ao amor humano, pelo amor de Deus, né? Por amor de Deus, por um amor maior, isso é muito bonito, né? Isso chama muito a atenção. E na obra, os numerários e as numerárias são os homens e as mulheres, assim como os adscritos e as adscritas também. Esses são os homens e as mulheres que vivem o celibato apostólico. Para estarem plenamente disponíveis, para quê? Para fazer apostolado. Como os demais, tem que ter o seu trabalho profissional, tem que santificá-lo, tem que se sustentar a si próprios, né? Mas eles estão disponíveis. Uma pessoa casada, como são os supernumerários e as supernumerárias da obra, obviamente, grande parte do seu tempo é em cuidar da sua família e ali tem que encontrar a sua santificação, santificar o lar, né? Então, a vocação à obra é para todos e cabe em todos, né? Então, todos aqueles que querem se santificar no meio do mundo cabem na obra. Supernumerários são aqueles membros da obra que são casados. São casados. E os numerários são os celibatários. Isso, vivem o celibato apostólico, moram nos centros da obra, né? E os adscritos e as adscritas vivem também o celibato sem morar nos centros da obra. Ah, entendi. Né? Mas os numerários e as numerárias estão plenamente disponíveis para fazer apostolado, para estar onde a obra os necessita. E são uma testemunha grande do amor de Deus, da primazia do amor de Deus, né? Um testemunho chocante, né? Que uma pessoa, digamos assim, renuncia ao amor humano porque sabe que o amor de Deus é maior. Isso é muito forte, né? Aponta para o reino dos céus, né, padre? Agora, padre, se o senhor me permite, Pois o Eric, também os centros da obra onde moram os numerários, portanto, que são celibatários, tem muito um ar, tem um quê de família, não? Tem um quê de família. Né? É muito agradável, é muito forte isso, né? E tem esse quê de família por um motivo, padre Wander. E o motivo é a parte da obra que São José Maria mais gostava, que são as numerárias auxiliares. As numerárias auxiliares, elas cuidam como mães e irmãs, né, nossas, da nossa família, os centros da obra, fazem deles um lar de família, como o lar de Nazaré, né? Então, São José Maria dizia que esse apostolado das numerárias auxiliares é a coluna vertebral da obra. Ele dizia que se ele pudesse escolher, ele gostaria de ser ele numerário auxiliar, né? Que bonito. Interessante isso, né? Então, ao todo, como a gente já disse, cerca de 4.000 sacerdotes, Sim. entre os que são encardinados na prelazia. Sim. E outros que têm como é que chama mesmo a outra Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. Que são... É a parte da obra que recebe os sacerdotes diocesanos que, sem deixarem de estar encardinados nas suas respectivas dioceses, se associam à obra, né, para viver o espírito da obra. 4.000 padres, mais ou menos 90.000 leigos. Sim. Quantos países? Há mais de 70 países Mais de espalhados 70 pelo países. mundo, 5 continentes. Quer dizer, como o próprio nome diz, claro, é uma obra de Deus. Não tem Fecundo. como. Não seria desse tamanho, Fecundo, do jeito que é, se não frutuoso. fosse Deus comandando tudo isso. Agora ficamos devendo o Código da Vinci, Vamos, né? isso que eu ia voltar para esse assunto. Bom, então, como a gente já estava dizendo no bloco anterior, Código da Vinci, esse livro de Dan Brown, depois virou filme, um autor norte-americano. Do jeito que ele escreve, para quem leu a obra ou assistiu o filme, sempre tem uma coisa assim, olha, segundo historiadores, de acordo com pensadores daquela época, de acordo com a corrente e tal, dá a impressão que se trata de uma obra científica. Dá a impressão que ele pesquisou e ele cita historiadores, e é como o jeito que ele coloca lá no livro e no filme. Como se a igreja escondesse informações preciosíssimas e outros absurdos mais que não dá tempo da gente entrar aqui, nem vale a pena, para falar a verdade.
Mas ele coloca ali nessa obra a Opus Dei como se fosse uma máfia, como se fosse pessoas trabalhando nos bastidores, assassinando os outros por aí, vivendo de maneira terrível, né? E eu quero fazer essa pergunta para o senhor. Essa visão distorcida, mentirosa, como o padre Wander bem trouxe aqui para a gente, o seu médico conversou com o próprio Dan Brown e ele assume, olha, isso aí é mentira, isso aí é uma ficção para vender. Em algumas entrevistas por aí ele também assumiu. Mas depois de uma manchete gigantesca, que parece que se trata de uma obra científica, lá embaixo escrito bem pequenininho, não, eu estou brincando, isso aqui na verdade é mentirinha, o mal já foi feito. Como é que as pessoas da Opus Dei, o senhor que é o padre do do Opus Dei? Do Opus Dei, desculpa, é a força da obra Não, lá que tranquilo. Como é que as pessoas do Opus Dei trabalharam tudo isso? Até hoje tem muito comentário disso? Eu acho que diminuiu bastante, Eric. Certo. Já passaram os anos e acabou sendo uma grande oportunidade de dar a conhecer o verdadeiro rosto da obra, né? Se usou na época uma expressão muito interessante, que era uma situação ruim, que podia ser aproveitada para o bem, ou seja, transformar o limão em limonada. Certo. Muitas pessoas acabaram conhecendo a obra e entrando para a obra, se sentiram chamadas com vocação à obra, a partir da leitura do Código da Vinci. Porque acharam aquilo estranho, né? Do que se trata isso aqui, né? Não pode ser assim. Aí foram bater no centro da obra, conheceram a obra, se apaixonaram, se fizeram da obra, né? Então, eu acho que com o tempo isso desapareceu. É uma obra que, no fundo, na sua essência, acaba atacando quem? É Jesus Cristo, a igreja. Eu acho que bater na obra ali era uma maneira de bater na igreja, né? Na Igreja Católica. Na Igreja Católica, né? Mas olha, São José Maria dizia que a obra não é anti-nada e que a gente tem que afogar o mal em abundância de bem. Olha, se Deus permitiu isso, é porque desse mal ele pode tirar um bem. E tirou muitos bens, pessoas que se aproximaram da obra. A obra é uma grande catequese, São José Maria dizia, né? E isso foi uma ocasião de fazer uma catequese. O principal da obra, difundindo a chamada universal à santidade e ao apostolado no meio do mundo, é dar formação às pessoas. Ou seja, é uma grande catequese espalhada pelo mundo. E que as pessoas tenham ouvido falar da obra, ainda que negativamente no início, equivocadamente, isso permite que a gente esclareça. E ao esclarecer a gente forma, e ao formar a gente dá a conhecer uma realidade que depois é amada, né? Ô, padre Wander, as ordens mendicantes, no início, lá no século XIII, quando surgiram, também muita gente não entendeu, achou aquilo um absurdo. Os jesuítas já foram perseguidos de maneiras... No Brasil, já foram expulsos do Brasil. Para citar 2 exemplos, mas são muitos, né? O que a gente vê nesses dias de hoje com a Opus Dei, confirmando o que os senhores acabaram de comentar aqui agora, quem não entende, não conhece, acaba perseguindo. Quem o persegue está perseguindo a igreja, não é verdade? Sem dúvida. Olha aqui, posso dar um exemplo sobre isso? Pois não. Ok? Padre Augusto me permite. Existe um sacerdote amigo pessoal, um sacerdote irmão, Sim. né, padre, da obra. Eu vou salvaguardar o nome, ok? Tá bom. Que ele é primo, ou ele tem um primo que era membro de uma grande banda de rock nacional. Certo. De uma grande banda de rock nacional. Sim. Proeminente, uma banda grande. Também vou salvaguardar o nome da banda e do primo. E quando explodiu tudo isso, etc., na mídia, e essa campanha difamadora, acho que o primo mais ou menos pensou as mesmas coisas. E um dia o primo foi visitá-lo, quer dizer, e foi visitá-lo num centro da obra. E ele pediu licença e levou o primo para conhecer as instalações e o próprio quarto. No final, o primo disse para ele, com esse carinho que cuidam de você, com esse amor, com tudo isso aqui de detalhe, falou, isso aqui é lindo. Dizendo, mas não mesmo. Sim. A obra não é nem de perto aquilo que dizem por aí. Quer dizer, o primo, que era esse membro dessa grande banda de rock, certo, saiu dali convencido da beleza da verdade do que é o Opus Dei, pelo testemunho. Ele viu com os olhos aquilo que São João dizia de Cristo, o que vimos e tocamos, é isso que vos damos a conhecer. Eu acho que ele saiu dali convencido. O que eu vi, eu toquei. É o que eu vou dar a conhecer agora, porque o que eu vi é diferente. E não tem nada daquele bobajol todo que foi apregoado por aí fora pela mídia. Tá bom. Padre Wander, o senhor se colocou aqui muito bem, o senhor é um colaborador da obra, o senhor está próximo à obra. O que o senhor viu lá? O senhor falou assim, olha, eu quero ficar próximo. O essencial da obra é que a obra me ajuda a lutar por ser um padre melhor, por buscar a santidade como sacerdote e começar e recomeçar todos os dias, quantas vezes for necessário, nesse ímpeto de realmente dar a minha vida integralmente a Deus. A obra
me alavanca nessa direção. Mas em que sentido o senhor fala? Numa retaguarda espiritual? Formação. Formação? Eu tenho um diretor espiritual que é um sacerdote numerário. Sim. Que eu mando um abraço ao querido padre Francisco Fausto. E todos os recolhimentos e os cursos de atualização sacerdotal, formação. A obra forma a minha alma, forma a minha inteligência, forma o meu coração para servir a Deus, dando o meu melhor mesmo, Eric. Que bonito. Esse é todo o diferencial. E com muita simplicidade, mas digo isso, com muito amor. Muito amor é o que eu vejo ali sempre. Que legal. Olha, a gente está já caminhando por fim do programa, a gente tem poucos minutos, mas ainda eu quero... o senhor deixa claro aqui para a gente, para os nossos telespectadores. Aliás, eu espero que o programa de hoje tenha servido para que essas lendas, esses mitos, diante do Opus Dei, caiam um pouco e que sejam um instrumento de ouvir as próprias pessoas, né, que fazem parte do Opus Dei, como é o caso do padre que está aqui conosco. Dá para resumir o carisma, em poucas palavras, o que no dia a dia faz... eu sei que a gente já comentou essa coisa de ser santo, sim, no meio da sociedade, mas... como vivem essas pessoas e qual é o carisma essencial? Dá para a gente resumir em poucas palavras? Dá sim, Eric. O carisma essencial da obra é buscar a santidade no meio do mundo, com a consciência de ser filhos de Deus, né? A filiação divina, dizia São José Maria, é o traço mais característico da fisionomia espiritual da obra, e buscar santificar o trabalho, oferecê-lo a Deus, transformar o trabalho em oração. Então, por exemplo, aqui, né, quem está em casa não vê. Quem está em casa como eu pensa que isso aqui é uma salinha, né? Isso aqui é um mundo, né? Tem gente ali atrás, tem alguém atrás da câmera, tem... Essas pessoas podem agora estar fazendo oração e santificando o seu trabalho. Se o cinegrafista está ali, que está sorrindo para mim agora, né? Se ele está oferecendo a Deus o trabalho dele, se ele está rezando, se ele está pedindo pelo programa, se você, quando lê esses e-mails, né, reza pela pessoa que escreveu, você está transformando esse trabalho em oração, está fazendo isso em uma oferenda agradável a Deus. Então, esse é o núcleo do espírito da obra, né? Que cada pequena coisa do nosso dia pode subir aos céus como uma oferenda agradável, porque vai unido à Santa Missa, que é o centro, né, da nossa vida espiritual, e cada membro da obra participa da Santa Missa diariamente, né? E isso sobe a Deus como uma oferenda agradável e tem valor corredentor, tem sentido de eternidade. Então, São José Maria dizia assim: com o espírito da obra se abriram os caminhos divinos da terra. É bonita essa expressão, é uma das que eu mais gosto, pelo menos, né? Porque antes parecia que a santidade estava fechada à sociedade civil, era necessário sair do mundo. O espírito da obra fez com que se reabrissem os caminhos divinos da terra, porque todos os caminhos se transformaram em ocasião de buscar, encontrar e amar Jesus Cristo e colocá-lo no cume de todas as coisas, né? Eu acho que isso resume o que é o espírito da obra. Então, já seja no celibato, que é uma chamada específica dentro da obra, já seja no casamento, já seja como sacerdote ou como leigo, todos têm uma unidade de vocação para servir a igreja. Servir a igreja como ela quer ser servida, porque essa catequese que a obra faz, que resultado tem em cada igreja local? Que mais gente busca as paróquias, mais gente assiste à missa, mais gente vai se confessar, mais gente busca viver as virtudes cristãs no meio do seu trabalho, porque um traço importantíssimo do espírito da obra é viver em unidade de vida, porque não adiantaria nada uma pessoa que reza, que assiste à missa, mas depois em casa trata mal os filhos, não é honesto no seu trabalho. Isso é o oposto do espírito da obra, né? O espírito da obra leva-nos a viver em unidade de vida. É o mesmo Filho de Deus que está assistindo à missa e o que está trabalhando, né? Padre, e essa unidade de vida, ela tem uma relação direta com o que se chama de presença de Deus? Sim. Como é que é viver isso? Como é que é viver na presença de Deus? São José Maria... Viver na presença de Deus. Viver na presença de Deus é como se dentro de você existisse continuamente uma fogueira acesa de amor de Deus. São José Maria, quando a gente viu os vídeos, o que ele era? Era um homem que estava na presença de Deus. Ele fala conosco, mas ele está falando com Deus ao mesmo tempo. Então, ao longo do dia, São José Maria dizia, é importante que haja momentos de oração, a missa, a oração mental, o terço, né? Que é uma das orações mais importantes do cristão e na obra, sem dúvida, né? Só que depois, esses momentos fortes de oração... Perdão, é mais que viver, né? É viver a presença de Deus, né? Viver a presença de Deus, né? Porque eu me sei na presença de Deus. Deus está aqui agora, né? E eu posso me referir a Ele, posso me dirigir a Ele, e posso pedir-lhe que nos ajude, e posso agradecer-lhe, como Jesus fazia, né? Te dou graças, Pai, né? Jesus vivia numa contínua presença do Pai. E se a gente quer viver como filhos de Deus, né? A gente tem que estar na presença de Deus sempre, né?
A Denise Alencar, de Jacareí, faz a pergunta direta. Como participar da Opus Dei? Sim, Denise, olha... Do Opus Dei. Do Opus Dei, né? Do Opus Dei. Será muito bem-vinda, como todos, né? A maneira mais fácil é procurar o centro mais próximo de onde você mora. E que maneira você tem de procurar? Escreve um e-mail. Escreve um e-mail, vai aparecer na tela, né? A gente vai botar o contato do e-mail, mas fala pra gente, vamos lá. info.br@opusdei.org. Você escreve, olha, sou Denise, moro em Jacareí, quero participar da obra. Possivelmente vão encaminhá-la para o centro de São José dos Campos, que é o mais próximo ali. Muitas cidades no Brasil têm esse centro? Sim. Cidades que têm centros erigidos, centros da Prelazia, são 13 centros. 13 cidades. Certo. Com várias dezenas de centros, né? Tanto dos homens quanto das mulheres, né? Mas a partir dessas cidades, com essas dezenas de centros, se atendem um montão de outras cidades no entorno, né? Então, possivelmente, né, sobretudo no Vale do Paraíba, por exemplo, a pessoa talvez tendo que fazer um pouquinho de deslocamento, mas mesmo que não possa hoje participar, né, porque a obra também vai organizando atividades em outras cidades, retiros, recolhimentos, vai se colocando em contato, vai conhecendo as obras de São José Maria. Muito bem. Quero agradecer aqui rapidamente o Samir Mohamed, a Neide de Irati, no Paraná, também o Marco, não diz aqui a cidade, Batatais, Marco de Batatais, e em especial daqui a pouco o senhor vai encerrar o programa dando a bênção para a gente. O Valdir e a Andréia Cáter estão fazendo aniversário, pede a bênção, e o Ricardo Pio Maria diz que o seu filhinho José Francisco, de apenas 6 meses, está assistindo o programa. Faz bem, ensinar as crianças aí a assistir o programa. Aliás, eles pedem a bênção, o senhor vai dar bênção para todo mundo aqui para a gente no final do programa. O senhor falou da equipe, hoje aqui nossa equipe, alguns funcionários trabalharam conosco aqui hoje, o Francis, o Ricardo, o Marcelo, o Pedro, o Guto, o Varley, o Marquinhos, Giba, Bruno, Cássia, Neuzinha, Adriano, o Wellington e as meninas do Call Center, que sempre atendem muito bem a gente, os nossos telespectadores, todo mundo que liga pra gente, elas que atendem. Quero agradecer todo mundo aqui da equipe. O senhor aproveita e coloca todo mundo aqui na bênção que o senhor vai dar daqui a pouquinho. Sim. Padre Wander, estamos chegando ao fim. Muito obrigado pela sua presença. O senhor queria fazer uma consideração final? Eu quero. Eric, eu quero pedir ao Padre Augusto, então, que agora nos dê como um último carinho desse programa, o carinho de Deus e Nossa Senhora, do que é forte na espiritualidade do Opus Dei. Acho que disso tudo nós encontramos essa riqueza, esse tesouro todo, num pequeno livro de São José Maria. Padre, dá para falar um pouquinho dele para nós? Sim, o livro mais significativo, possivelmente, de São José Maria se chama Caminho, certo. O livro Caminho. Foi o primeiro livro que ele escreveu, digamos assim. E ali está o espírito da obra. São pontos de meditação. 999 pontos curtinhos de meditação que interpelam, por exemplo, logo o primeiro ponto do livro Caminho, para você ter uma noção, né? Que a tua vida não seja estéril, sê útil, deixa rasto, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. E depois todo o livro é como viver isso. Chama O Caminho. Caminho, Caminho vai encontrar, assim, Caminho. Na internet, Caminho, São José Maria, tem na internet, você pode rezar pela internet, né? Muito bem, Padre, nos dê a bênção, por favor, para a gente encerrar. Sim, dou a bênção com muito carinho, pedindo a intercessão de São José Maria para que esse programa tenha frutificado no coração de quem o assistiu o desejo de ser santo. Porque é possível ser santo, né? Essa é a grande riqueza da vida da igreja. Se nós recuperássemos isso, como Deus ficaria contente, né, Padre Wander? Então peço a intercessão de São José Maria para que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós e permaneça para sempre. Muito obrigado, Padre Augusto Dantas. Espero que o senhor esteja conosco em outra oportunidade. Foi uma alegria ter o senhor aqui conosco. Padre Wander, olha, queria lembrar aos nossos amigos telespectadores, quais são as datas mesmo, Bruno? Lembra aqui para a gente rapidinho? Dia 22 de dezembro e no dia 29 de dezembro, a gente vai exibir 2 programas que gravamos, os programas inéditos, ainda não foram ao ar, com a presença do Padre Wander e também do Padre Guido. Um programa que a gente recebeu uma pequena plateia, a gente falou sobre um monte de assuntos, a gente levantou vários assuntos que durante o ano a gente ou passou por eles ou respondeu rapidamente. Tanto o Padre Wander quanto o Padre Guido já gravaram conosco esse programa, então a gente vai exibir no dia 22 e dia 29, viu, Padre Wander? Muito bom. Esperamos o senhor em outras oportunidades. O senhor já é da casa, espero que o senhor volte em breve aqui conosco. Muito obrigado, viu? Obrigado, Eric. Um abraço a todos que nos acompanharam na jornada dessa noite. Valeu. Lembrando, acesse o nosso site rs21.com.br. Todos os programas estão lá disponíveis, inclusive esse programa. Se você quiser conhecer um pouco mais ou perdeu alguma coisa, indicar para alguém, olha, lá no programa do Eclésia eles falaram sobre o Opus Dei, vamos conhecer mais, indica esse site que vai estar disponível lá, tá bom? Semana que vem a gente continua, a gente se encontra na semana que vem com a volta do Padre Guido. Até lá, tchau, tchau.